Hoje nós iremos também estar ministrando sobre vocês o que Deus colocou no meu coração, mas antes disso vamos preparar o ambiente, vamos continuar atento, vamos continuar na dinâmica, vamos estar orando, vamos estar intercedendo para que Deus venha falar conosco. Vamos convidar o Espírito Santo para pairar sobre esse ambiente, pairar sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que através dessa mensagem venha ser orientado e que venha cair no seu coração, para que o inimigo não venha roubar, para que a traça não venha corromper, nem comer, para que essa palavra não venha se perder no tempo, nem no esquecimento, para que essa palavra venha cair no seu coração e venha gerar bons frutos no fundo do meu coração. É o que eu desejo para você nessa tarde, anoitecer, a primeira rádio do mês, dia 1º de agosto de 2025. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem guardado a tua noiva, a igreja, tem guardado a sua vida, a sua casa. Até o dia de hoje o Senhor tem te dado cura, salvação, libertação, transformação, avivamento do Espírito Santo no fundo do meu coração. Eu te desejo que essa palavra venha te incendiar, que venha cair no seu coração para trazer mudanças relevantes. E aonde quer que você esteja ouvindo esta rádio, onde quer que ela esteja alcançando, eu não sei a forma que você vai receber, mas eu clamo que no dia de hoje você venha receber com o seu coração aberto, que você venha guardar as instruções do Senhor no dia de hoje, que você venha pôr em prática, que você não venha estocar o maná, que o maná de hoje é fresquinho e tem pão na mesa, que você venha se servir. Desde já eu te agradeço por cada curtida, cada comentário, você que está compartilhando, você que está nos assistindo, você que está fazendo parte desse projeto, levando a palavra de Deus para outros lugares mais longe, onde nós não podemos alcançar. A porta da internet alcança, o projeto IPGA Rádio, IPGA Um Novo Recomeço. Quero dizer que seria muito bem-vindo na casa do Pai, muito bem-vindo no ministério, muito bem-vindo. É um prazer cultuarmos contigo na dinâmica da live. Eu espero realmente que você saia daqui transformado, avivado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que venha se remexer onde quer que você esteja, que a palavra de Deus venha cada vez mais tocar no seu coração. Hoje o que o Senhor colocou no meu coração, meus amados, queridos irmãos e irmãs, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo se encontra no livro de Marcos, seu capítulo 3, seu versículo do 13 ao 19. A escolha dos 12 discípulos. Hoje nós iremos trazer uma mensagem de discipulado, uma mensagem de discípulo, como Jesus escolheu os seus discípulos. Você que acha que não é escolhido do Senhor, através do tempo que nós passamos aqui na comunhão, a palavra vai se revelar, vai cada vez mais confirmar o seu chamado, e você vai sentir que é a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus que está falando contigo. Então a palavra de Deus se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Vou deixar nos comentários para que você venha meditar depois, e nós vamos dar aquela leve flutuada na Bíblia, amarrar e te falar que é algo de Deus para você hoje. A melhor coisa. A escolha dos 12 discípulos e os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônio. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, o seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alzofeu, Tadeu, Simão e o Zelote. Judas Iscariote foi o que traiu. O que eu acho mais interessante é que nós formos no livro de Mateus também, a palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 10, tem a mesma instrução. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espírito imundo para expelir e curar toda doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 discípulos, e por aí ele cita. Porém, a palavra de Jesus também está revelada no livro de Lucas. Lucas também fez o relato da mesma passagem, porque os três foram conviventes ali com Cristo, né? E naquele dia retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu os 12, os quais também deu seu nome de apóstolos. O que nós vemos aqui em comum? Que Jesus se retirou, se ausentou e foi para o monte. Fazer o quê? Ele foi orar, irmão.
Você que quer uma estratégia, você que quer uma revelação do Deus, você tem dois caminhos, oração e monte. Ah, mas eu não posso ir para o monte. Então você vai lá em Mateus, abre a porta do seu quarto, fecha ela aqui em segredo, entrega tudo para Deus, que em secreto e publicamente Ele vai te honrar. Verdade. Então você não tem como escapar. Você quer ter uma providência celestial, o segredo é você se retirar, é você orar, é você entregar para o Pai. O tema hoje será dentro do livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19. Nós fomos simplesmente pelos esses três evangelhos, que são os três principais. João não relatou nada a respeito de Jesus chamar os discípulos. Mas aqui já tem algum mistério. Porque Jesus orou, Jesus se retirou, subiu no monte e depois Ele chamou. Ele chamou aquele discípulo para a boa obra. E ali Ele chamou apenas 12 discípulos. E foi um momento crucial em seu ministério. Por que foi crucial? Porque Jesus estava renovando a palavra de Deus. Ele estava dando novos mandamentos, novos instrumentos, porque a palavra de Deus, ao longo do tempo que foi pregado, algumas pessoas pregaram ela de uma forma que não estava de acordo ao Pai. E Jesus, no longo do seu ministério, começou a decifrar através de palavra, como aqui foi falado antes, começou a desvendar o mistério de uma forma. Jesus lia o texto de uma forma tão expositiva que todo mundo entendia. Só que, porém, o ministério de Jesus, assim como o meu, como o seu, do varão que está aqui conosco no dia de hoje, nosso ministério não cresce sozinho, varão. Não. Jesus te chamou, Jesus me chamou, Jesus te chamou também. Porém, nós precisamos de pessoas para que o movimento de Jesus, para que a palavra de Jesus venha a crescer. Naquele momento crucial, Jesus escolheu um local. Ele escolheu um local simbolicamente significativo na tradição judaica. Ele chamava, e o que ele desejava dentro do seu coração era passar a unção, passar a autoridade, instruir, ensinar, capacitar aqueles discípulos a vir exercer, no qual o Senhor tinha chamado eles para exercer. Qual que era essa função de exercer? Era pregar a palavra de Deus para toda criatura, e o Senhor estava capacitando dentro da palavra de Deus com autoridade para expelir demônio, curar enfermidade e proclamar o evangelho da paz. A sua autoridade iniciativa Ele proclamou sobre a vida daqueles discípulos. Ele delegou, Ele instruiu, Ele capacitou. A designação dos 12 discípulos também é algo simbólico, porque está amarrado às 12 tribos de Israel, varão. Então, querendo ou não, não foi apenas 12 homens aleatórios. Foram 12 homens que tinham um papel importante. A mesma coisa eu. O varão mora no Guarani, o outro mora no Vila Verde, o outro mora em Itaquera, o outro mora em Arthur Alvim, a irmã mora lá na Penha. Porque o que acontece? O Senhor não vai chamar todo mundo morando numa rua só. Porque o ministério não cresce. Mas quando Jesus nos chama de diversas nacionalidades, diversos idiomas, de ambientes diferentes, culturas diferentes, de relacionamentos de âmbitos diferentes, a palavra de Deus começa a florir e começa a ser entregue para mais pessoas. Eu quero dizer para você que essa palavra de Deus, Ele foi instruindo os 12 discípulos, é uma forma de restauração e renovação de Israel. Porque Israel estava sucumbida, já estava devastada, a palavra já estava corrompida. Então foi necessário Cristo vir, exercer com autoridade o seu chamado ministerial, se batizou pelas águas mesmo. Vale aqui abrir um parênteses, mesmo não sendo um pecador, ele mesmo sendo Cristo renascido diante do Cordeiro pelo útero de uma virgem, ele aceitou ali o Senhor como seu Salvador, se batizou, se retirou para o deserto e começou a exercer o seu chamado ministerial. E o chamado era para pregar a palavra de Deus, expulsar demônio, era um chamado para serem aluno, mas também um aluno com autoridade, um aluno com legalidade. Talvez você achou que quando Deus te chamou, Ele errou. Porque você não sabe falar, você não sabe interpretar, você não sabe louvar. Mas eu quero te dizer que Deus não erra. Ao longo da caminhada, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te preparar, porque a palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia. Não. Aqueles ministros, vamos chamar eles de ministros da presença da palavra de Deus, eles foram chamados com um único âmbito, que é proclamar o evangelho do Senhor. Eles não eram, eles trabalhavam de forma diferente, eles falavam de forma diferente, eles viviam realidades diferentes, mas o contexto da palavra de Deus é assim mesmo. Pega homens de opinião diferente, um mais calmo, um mais ignorante, um mais violento, o outro mais sedente, um mais preguiçoso. Mas quando é a palavra de Deus vai nos orientando. Este evento ele vai refletir o início de uma comunidade.
E qual que era a comunidade que Jesus estava orientando? Era a comunidade para fazer a sua missão, a missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Eu quero dizer para vocês que os 12 discípulos de Jesus, definido pelo Evangelho de Marcos, é o mesmo que está em Mateus, é o mesmo que se encontra em Lucas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é diferente, irmão. O contexto é o mesmo, a interpretação pode mudar, a revelação se renova a cada dia, mas a palavra principal não muda. Contra fatos não há argumentos, o fato é o mesmo. Porém, a questão da percepção muda. Se eu fizer um 9 aqui, para mim é um 9, para você é um 6. Mas eu tenho que te ensinar a você entender que se você vier para esse lado, esse seu 6 vira um 9. Era o que Jesus estava fazendo. Jesus estava pegando pessoas com opinião, tarefas diferentes, localidades diferentes, e estabelecendo uma visão só. Para quê? Para que essa visão viesse sustentar algo maior, viesse sustentar futuramente a igreja, que é o que nos faz hoje. Porque a palavra de Deus, após o Novo Testamento, já está há mais de 2000 anos sendo escrita e sendo renovada dias por dias. E uma coisa eu te falo, você lê esse texto agora, daqui a pouco você vai ler de novo, Deus já toca no seu coração de uma forma diferente. Porém, o texto que está aplicado é o mesmo. O texto não vai mudar. E era isso que Jesus veio também, para que a palavra de Deus fosse pregada conforme o Senhor havia deixado através dos profetas. Só que após do tempo, homens usaram a palavra de Deus para seus méritos, para seus próprios, para seus deveres, para seus afazeres. E aí a palavra de Deus ficou um pouco confusa. Acabou entrando a religiosidade, acabou entrando outros deuses. Mas vamos deixar isso para outra questão. Vamos continuar focando nos 12 discípulos. Ao escolher as pessoas diversas de origem diferente, de personalidade diferente, Jesus demonstra que o reino de Deus é inclusivo. O reino de Deus é acessível. O reino de Deus é para todos. Esse sermão vai explorar para te dizer no dia de hoje que o inimigo pode falar que você não serve, que você não presta, que você não sabe adorar, não sabe louvar, não sabe pregar, não sabe ler. Mas a palavra de Deus vem para te dizer que o reino de Deus é acessível. A palavra de Deus é acessível e chegou para você no dia de hoje. A palavra de Deus é nos refletir e orientar, abrir nossos olhos espirituais, ativar cada vez mais o nosso chamado. Porque você está achando que, Senhor, só te chamou para essa boa obra, para te curar, te salvar, libertar do vício, te transformar numa pessoa nova, para você guardar para você a palavra? Não! Essa palavra que está te servindo, que está te confrontando, que está te mudando, você vai ser um instrutor, um mensageiro, um doutorado especializado para pegar essa palavra e transmitir, e levar lá para frente, e levar ela adiante. Esta palavra de Deus não vai parar comigo, não vai parar com o diácono Hélito, com o presbítero Hélito, não vai parar com a Paulinha, não vai parar com a Vitória, com a Bia, com a Ana Paula, com o Rian, com o pastor Fernando, com a Miriam. Pelo contrário, nós estamos instruindo a próxima geração a ser homens e mulheres de oração que seguem a Bíblia, homens e mulheres tenente a voz do Espírito Santo de Deus. Então essa palavra vai continuar seguindo, vai continuar avançando. Cabe a mim, cabe a você instruir as próximas gerações. Agora, se eu e você pegar o maná celestial, o maná divino, pegar os dons, enterrar a ferramenta, ou pegar o maná de hoje e guardar para amanhã, vai virar pão bolorento e bela viola, porque não vai servir para nada. O que Jesus vem falar aqui é que a vontade dele é reina, soberana, exclusiva e única, porque ele não quer a palavra dele mudada. O Senhor não quer a palavra dele corrompida. O Senhor precisa de verdadeiros mensageiros para entregar a palavra genuína, porque é através da palavra que vai mudar o seu caráter, é através da palavra que vai mudar o seu coração. Jesus subindo naquele monte, ele fez igual a Moisés quando queria renovar as alianças com Deus, quando queria ouvir de Deus. A palavra de Deus em Êxodo 19, capítulo 19, versículo 3, subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Então, quando o Senhor nos chama para ir para o monte, varão, é intimidade. O Senhor quer se nos revelar. O Senhor quer entregar algo para nós. O Senhor quer nos instruir. O Senhor quer nos dar uma instrução. O Senhor quer falar: filho, filha, acalma o seu coração. Você está muito emocionado, muito precipitado. Ei!
eu preciso ter intimidade contigo. E para mim ter intimidade contigo, eu preciso estar eu e você no teste a teste. É o que Jesus está falando aqui. É o que Jesus fez. Jesus se retirou para falar com Deus e pedir um direcionamento. Ó Deus, quem será os 12 discípulos das 12 tribos que irá proliferar e pregar a sua mensagem? E esses 12 discípulos, depois lá em Pentecoste, viraram 70. E esses 70 nós não temos a contabilidade exata de quantos discípulos atuantes no dia de hoje pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Porque a igreja cresceu, a palavra está sendo pregada em várias idioma. Hoje nós pegamos texto americano e traduzimos para o brasileiro, texto argentino e traduzimos para o brasileiro. O brasileiro prega para o inglês porque a palavra alcançou lugares que antigamente não alcançava. Mas da mesma forma que alcançou para o bem, também alcançou para o mal. Mas uma coisa é fato, as escrituras não vai mudar. Independente da tradução, a palavra de Deus vai integrar aquilo que é para ser entregue. Eu quero dizer para vocês que a resposta de Deus a Jesus com os discípulos é claramente simples, irmão. Você não precisa estar revestido de dons espirituais. Você não precisa ser um homem que pregue e o fogo desce, aquele que louve e pessoas se convertem ao Evangelho. Não! Você é uma luz em branco. Você não precisa ter diploma, currículo, carteirinha de pregador, de ministro, falar por onde você... eu já gravei tantos CD, eu já gravei tantos pendrive, eu estou na plataforma do YouTube, do Spotify, do TikTok, do Instagram, no Facebook, aonde for que você for, você não precisa, você precisa ser o quê? Um coração aberto para receber a presença de Deus, para ser lapidado, para ser instruído, para que o Senhor venha te fazer uma ferramenta potente na mão do Senhor. O Senhor escolheu a diversidade. Ele não escolheu nenhum parecido com o outro. Ele escolheu homens diferentes. Homens com ousadia, com medo, com coragem, sem medo, com muito discernimento, com muita sabedoria, com pouca sabedoria. Mas porém, essa variedade que Jesus tinha nos discípulos abriu o leque para que todos viessem ter um entendimento. Isso me prova o quê, varão? Isso me prova que a palavra de Deus ela é universal, que quando eu prego você entende, porque eu estou sendo instruído pela palavra de Deus. Como é que Deus pega 12 homens sem muita sabedoria bíblica, sem muito entendimento da palavra de Deus, e prega para eles e eles entendem, eles são capacitados para pegar e sair de 2 em 2, para levar a palavra de Deus para outros reinos, para outros povoados. As pessoas também entendem, é porque a palavra de Deus ela é universal. A palavra de Deus ela é universal. A palavra de Deus ela pode atingir todos os contextos. Independente se você é rico ou pobre, a palavra de Deus tem o poder de convencer o seu coração que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, que a palavra de Deus pode te curar, salvar e libertar. Sabe por quê? Porque vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos só e um só em Cristo Jesus. Então todos, a palavra de Deus inclui todos, independente se é macho ou fêmea, independente do que for, do que você escolheu. O que você escolheu não existe. Por quê? É macho ou é fêmea? Então a palavra de Deus está nos instruindo. Cabe você seguir. Cada apóstolo com a sua personalidade única vieram refletir o tanto da diversidade que o reino de Deus engloba, o tanto da força que tem a palavra de Deus. Como que pode a palavra sair na letra A do alfabeto e alcançar a letra Z e não mudar um pingo, uma vírgula, uma letra? Por quê? Como você explica isso? Porque eu não tenho explicação. Só Jesus para nos dar essa sabedoria, varão. Como? No começo você chegou no Evangelho, sabe aquela criança que tem piolho e que tem lêndia na cabeça, que o pai e a mãe ficam catando assim, ó, pega um aqui, pega outro ali? A mesma coisa era você na palavra de Deus. Você saía pegando uma palavrinha aqui em cima, outra aqui embaixo. Quando a pessoa falava, vai em tal livro, você não sabia onde está. Olha você agora, você pega a Bíblia, ela se desvenda, a palavra pula, salta nos seus olhos, incendeu com o seu coração. É um backup celestial, é um Wi-Fi infinito, é um transbordo de informação que você fala, meu Deus, de onde eu atingi tanta sabedoria? Por quê? Porque é a palavra de Deus que te instruía, o seu coração aberto. É uma lousa em branca sendo escrevida pelo dedo de Deus. O propósito do chamado, a autoridade para pregar, Jesus nos dá autoridade, Jesus nos ensina. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo do 19 ao 20, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém?
o poder sobre demônio e autoridade espiritual concedida por ele. Em Marcos capítulo 6, versículo 7, o chamado dos 12 junto de si, enviou 2 em 2 com autoridade sobre o espírito imundo. A palavra reafirma novamente que o Senhor te chamou para te instruir, para te ensinar, para te capacitar, para te dar dons espirituais, para que você venha pregar a palavra de Deus sobre toda a criatura. A sua participação dentro do ministério, dentro do reino, é igual, porque nós somos igual. Tanto quem está na posição lá em cima de pastor, ministro, evangelista, diácono, presbítero, ombreiro, ou simplesmente colaborador, membro, frequentante da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem de encontro a você e você é instruindo, você começa a crescer, você começa a evoluir. Por quê? Porque ninguém chegou pronto. É por isso que é importante você se tornar um discípulo bom, um discípulo fiel, um discípulo obediente, um discípulo tenente à voz de Deus, que sacrifica a carne, que mata o pecado, que vive uma vida em santidade. Quanto mais santidade, melhor, mais intimidade, mais aproximação você vai ter com Deus. Mas você precisa se preparar, porque Deus te chamou não foi somente para ficar nisso. Deus te chamou para missões futuras. Deus quer que você vai. Aonde você vai eu não sei. Deus vai mudar o seu chamado. Deus já escreveu o seu chamado, talvez você ainda não recebeu. O chamado para pregar para a multidão, para pregar em grandes palcos, para grandes multidões fora do Brasil. Por quê? Você não está pronto, mas porém o chamado já está. O Senhor já te chamou, o Senhor já te conhece desde o útero, do colo da sua mãe, desde quando você nasceu. Talvez por algum motivo você se desviou, você se entristeceu, se corrompeu, se sujou, mas a palavra de Deus continua de pé, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Quero dizer para vocês que Deus preparou os discípulos para uma missão após a ascensão de Jesus Cristo, após a morte. Por quê? O Senhor, Ele nos acompanha através do Espírito Santo no dia de hoje. Antigamente não. Antigamente só o sacerdote podia prestar oferta de holocausto, só o sacerdote podia ofertar um animal, só o sacerdote tinha na área santa. Hoje não. Hoje nós temos um acesso pelo Espírito Santo. Isso vai te explicar. Está dentro da Bíblia, a palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis o poder do Espírito, que há sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por quê? Por que o Senhor nos deixou o Espírito Santo? Para nós termos acesso ao Pai, para nós termos comunicação. Ao dobrarmos o nosso joelho, nós temos com os olhos e ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E sobre a parte de testemunha, porque eu e você somos testemunha viva do que Deus pode fazer. Pegar um homem sujo, imundo, prostituído, cheio de vício, de drogas, e transformar num mensageiro da palavra de Deus. Eu volto a te dizer, nós somos uma lousa em branca, sendo escrita pelo dedo de Deus todo dia. O Senhor está derramando unção, um óleo, uma sabedoria, um bálsamo, um renovo, um espírito, um ânimo, um fôlego novo. Mas porém, varão, tem desafio, tem responsabilidade, seu discípulo, tem um peso, tem uma carga. Você se responsabiliza. Eu estou me responsabilizando pelas minhas palavras, varão. Diante daquele grande dia, diante do trono, tudo aquilo que eu proclamei, tudo aquilo que eu falei no nome de Jesus, Ele vai falar se eu estou aprovado ou se apartar-te de mim, não te conheço. Por quê? Tu pregou, tu louvou, tu adorou, tu levou a mensagem, você pregou para a multidão, você curou enfermo através do nome de Jesus, porém você não viveu aquilo que você pregava. Então nós temos responsabilidade. O custo de ser um chamado, de corresponder a um chamado de um discípulo, de ser uma ferramenta de Deus, um pregador, um mensageiro, um evangelista, um profeta, seja lá o que for, um adorador, tem sacrifício. E Jesus, Ele é bem sistemático com isso, porque Ele nos deixou o relato em Lucas, capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, e não pode ser meu discípulo. Por quê? Acho que eu coloquei, faltou uma parte aqui. Tem que negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz e anda. Eu cortei uma parte aqui. Mas amém, chegou a mensagem. Então o que quer dizer essa mensagem para mim e para você? Que todo dia nós tomaremos a nossa cruz. As nossas decisões, as nossas escolhas, impacta na onde? Impacta no mundo espiritual, na forma que eu e você busca, na forma que eu e você se consagra, na forma que eu e você ora, na forma que nós sentimos a presença de Deus. Se nós estamos mais sensíveis, com o coração voltado para a obra de Deus, ou se nós estamos com nossos pensamentos nas coisas do mundo, nas práticas do mundo, ou se nós estamos pensando no passado.
Qual que foi o mandamento para a mulher de Ló? Sai da terra, não olha para trás. O que ela fez? Olhou, virou estátua de sal. Por quê? O passado. Então quando você tem que olhar para frente, você não pode olhar para trás. Já pensou, varão? Se toda vez que nós ficássemos com dúvida do nosso chamado, do discipulado, que o Senhor Jesus, orou pelos 12, orou por nossas vidas também. E nós fomos chamados e alistados no exército de salvação. Toda vez que nós ficarmos com dúvida, ai Senhor, o Senhor me chamou mesmo, e nós olhássemos para trás, nós estaríamos paralisados. É isso que o inimigo faz com muito. O inimigo, ele consegue te paralisar. Você não consegue virar uma estátua de sal no dia de hoje, mas ele te paralisa, ele te coloca no canto da parede, ele começa a jogar seta, te diminuir, e você acaba abraçando essa seta. Por quê? Na nossa armadura há certas brechas. Há certas brechas na armadura que nós não tratamos, que nós não reconciliamos, que nós não entregamos para Deus. Talvez nós estamos com o capacete, com a couraça, com a espada, com o escudo, com o sapato do evangelho, com o cinturão da verdade, mas porém, nós não fechamos totalmente as brechas. Ah, mas Deus pode fechar? Pode, irmão. E por que não fechou? Porque eu e você não está pronto. Eu e você não está pronto para ter assunto difícil com Deus. É aquele momento que você ora, me dá, me pede, eu quero, eu posso, me dê. Aí quando Deus te contempla, o que você faz? Pum, é o primeiro a pular fora. É o primeiro a esquecer. Já pensou? Então esse crescimento, essa transformação espiritual é uma transformação no dia a dia. É por isso que a palavra está nos dizendo: quer seguir a Jesus? Quer ser um discípulo bom? Negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Porque tem o preço, não é só oba-oba, não é só glória em glória. Pelo contrário, tem a parte que nos machuca, tem a parte que nos fere. Toda vez que nós pregamos uma mensagem, nós saímos quebrados, porque é retaliação espiritual. E o crescimento de um discípulo envolve o crescimento espiritual, uma verdadeira transformação. Como que você vai ser um verdadeiro discípulo com o coração cheio de ira, de raiva, de ódio, de rancor? O Senhor não vai habitar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Então é de glória em glória, em aleluia, é olhando no espelho e avaliando as nossas vestes e perguntando para Deus: Senhor, eu estou do teu agrado? Eu estou sendo um discípulo bom, um discípulo fiel, um discípulo corajoso, um discípulo valente? Senhor, o que está dando em mim para eu continuar te servindo com excelência? Arranca de mim o que não serve, coloca de mim dons espirituais, a sabedoria, coloca de mim o poder da revelação, dons de curar enfermo, de libertar, de expulsar demônios. Oh Senhor, o que está faltando para mim ser um servo que resplandecente? Quando a pessoa olhar para você, vai ver Cristo, vai ver o brilho, o esplendor da glória do Espírito Santo através da sua vida. É por isso que as pessoas falam: ei, depois que você aceitou Jesus, tem algo diferente. Tem algo diferente, tem algo novo. Mas por que tem? É a transformação, é o brilho, é o renovo, é o ânimo, é o fôlego. Deus tirou o cansaço, a tristeza, a depressão, a angústia, colocou o galardão, colocou o óleo, o bálsamo, deu cargo, posição. Hoje você não é chamado pelo teu apelido, pelo teu rótulo. Hoje tu é chamado pelo teu nome: presbítero Wellington, diaconisa Paulinha, pastora Priscila, ombreiro Sérgio, ombreiro Rian, pastor Fernando Mendes. Há quanto tempo você não ouviu o teu nome, mas Deus te chamou para ser discípulo, pregador da palavra, e te deu o nome, te devolveu o teu nome, ainda te deu um cargo. Olha como compensa ser um discípulo do Senhor e ser transformado pelo Espírito Santo, ser instruído pela essa sabedoria celestial. Olha como é bom ser guiado pela palavra de Deus. Lá na frente, lá fora, nós éramos chamados de qualquer coisa, menos pelo nosso nome. Mas de glória em glória nós viramos o semblante, o espelho, a semelhança de Cristo. Olha que coisa linda, oh glória. Mas nós temos que ter um compromisso, varão. O compromisso que nós assumimos no mundo espiritual tem muito impacto. Esse negócio de talvez, não sei, vou ver, não existe, irmão. É sim, não, nada de ficar em cima do muro. Os discípulos foram chamados com um compromisso firme, ser representante de Jesus depois da crucificação, ser um mensageiro da palavra de Deus, da palavra viva, da palavra que molda, que transforma, que cura, que liberta, que salva. Por quê? Porque é que eles estavam pregando o nome de Deus,
e usando a palavra de uma forma que não era para usar. Mas Jesus chamou 12 discípulos, um do lado A, um do lado B, um do lado C, um do lado D, um que falava grego, um que falava hebraico, um que falava romano. Para quê? Para transformar, para lapidar, para falar uma linguagem só. E a linguagem do discípulo é a palavra de Deus. Não é à toa que o texto que nós estamos pregando, 3 discípulos escreveu sobre ele, sobre Jesus, ir para o monte, orar e escolher os 12 discípulos. Então, se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem está te alcançando, se você está ficando até aqui, você está com dúvida do quê? Se você está procurando o conteúdo de Deus, uma sabedoria do Altíssimo, você está na sua casa cultuando, no culto online, você não consegue mais esperar o culto de terça, quinta e domingo. Por quê? Não que está sendo pouco alimento, é porque o Espírito pede mais palavra, pede mais oração, pede mais louvor. E você está ficando até aqui, é para confirmar o seu chamado de discípulo, de homem, de mulher, de ferramenta, de mensageiro da palavra de Deus. E o inimigo tem tentado fazer de tudo para que você não venha proclamar esse evangelho maravilhoso que tem poder. E o compromisso dos discípulos, varão, os apóstolos, como nós chamamos no dia de hoje, olha que honra, os representantes de Cristo no mundo. 2 Coríntios 5:20 vai nos relatar: de sorte que somos embaixadores. Ó que você é, varão, embaixadores da parte de quem? De Cristo. Ó, aquele menininho, aquela menininha que quando passar, lá vai pra biqueira, lá vai pro bar, lá vai pro prostíbulo, lá vai roubar, já vai ser preso, esse aí não vai durar. Ó, o que Deus te chamou para ser, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Oh, glória! Olha que coisa linda que o Senhor está te falando. Reconcilieis com Deus, que eu revogo, porque eu sou o Deus que revoga, eu sou o Deus que muda, eu sou o Deus que te proclama, eu sou o Deus que te levanta como embaixador, como mensageiro, como homem e mulher de Deus. Aquele que te chamava de qualquer nome, menos homem de Deus, vai te chamar. Ele vai revogar o nome que você tinha, o palavrão que ele te usava quando te chamava na rua. Ele nunca mais vai te chamar, ele vai te falar: ô varão, ei varão, padrão, ei, glória a Deus por isso, irmão. Jacó, mas não. Exatamente. E eu quero te dizer que você correspondendo ao chamado, varão e varoa, cada cristão ele tem um chamado, um relacionamento, uma missão pessoal com Jesus. Olha aí. Às vezes tu louva, eu prego. Às vezes eu louvo, ele prega. Às vezes eu nem louvo e nem prego, eu toco. Às vezes eu nem louvo, nem prego, nem toco. Mas sou um bom líder, eu sou um bom administrador, eu sou um bom na faxina, eu sou bom em cuidar da casa de pai, eu sou um bom servo. Amém? Vai ter lugar para você, irmão, porque a obra precisa de servo bom, de servo fiel, de servo que está disposto a servir, de proclamar. Não é servir pastor, não é servir liderança não, é servir o reino de Deus, para que o rebanho venha crescer, para que o rebanho venha multiplicar. Tantos perderam talento aí fora, estão precisando receber uma palavra genuína. Quantas ovelhas estão descarrilhadas, quantos filhos pródigos estão aí perdidos. E o que eu acho legal é que hoje nós temos a diversidade dentro da igreja. Cada um tem seu pensamento, irmão. Cada um. Mas quando o altar fala, é um caminho só. É verdade. É um caminho só, irmão. Às vezes o irmão entendeu de uma forma, porque esse Deus é incrível. Tem hora que Deus, ele molda a sabedoria de acordo com o que eu consigo entender. Você entendeu, varão? Às vezes você não entende uma palavra bonita, aí ele vem na simplicidade: calma aí, filho, com você eu vou falar assim, ó. Porque assim, assado, você me entende. E nós vemos a diversidade na igreja hoje, e todos nós convivemos no mesmo ambiente, com comunhão, com união, com unidade, buscando dons espirituais, servir com excelência, ser ministrado pela palavra de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito fortes, formam um corpo só. Assim também a respeito com Cristo, pois em um corpo só
todos fomos, eita glória, agora vai ser bonito, batizado pelo único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto por um só membro, mas de muitos. Se é o pé de ser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não precisam de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não precisam de você. Pelo contrário, os membros do corpo pertencem aos mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos como especial honra. E os membros em que nós somos indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando a maior honra aos membros que ele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Isso é palavra de Deus, varão. Isso é manual. Isso é instrução para você, discípulo, que está cheio de oba-oba, cheio de eu sou isso, eu sou aquilo. Para com isso, meu irmão. Mas é um corpo só, uma unidade só. Com a sua mão e com a minha mão, a gente se junta, faz uma corrente e sustenta o ataque do inimigo, as setas, as lanças. Quando você me abraça, você me mostra carinho, meu coração se derrama, se quebranta. Às vezes você está achando que é só um abraço. Esse dia o irmão me abraçou, ele falou: varão, eu não falei nada com você. Eu falei: tá em paz, varão. Mas eu não entreguei nada. Eu falei: você entregou um abraço, você entregou um cheiro. Quando você me abraçou, Deus revelou, Deus abriu o rolo. Deus falou: filho, você está assim, 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 assado. Hoje eu te trago, hoje eu te renovo, hoje eu te restauro. O varão não precisou nem abrir a boca, porque quem consolou? Foi o Espírito que estava na vida dele. E às vezes você não reconhece que o teu irmão tem o Espírito de Deus, que o teu irmão é um profeta, uma profetisa de Deus. E quando ele vem profetizar para você, você é o primeiro a falar: sai daqui, dessa da profecia eu não recebo. Misericórdia, para com isso, está rejeitando é Cristo. Quando você não reconhece que o teu irmão da direita e o teu irmão da esquerda tem o Espírito Santo, para com isso, meu irmão e minha irmã. Misericórdia. Estamos chegando para a conclusão, vou terminar a mensagem. O chamado dos 12 discípulos, que está em Marcos capítulo 13, do 13 ao 19, estabelece os principais fundamentos que são a base do movimento cristão, varão. Esse elemento não é apenas a formação de um grupo de seguidor. Nós não somos apenas seguidor. Nós somos semelhante a Cristo. Nós somos o Cristo vivo. A boca de Deus é a nossa boca hoje, irmão. Nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar o irmão. Nós temos que vigiar o que nós falamos, porque com a palavra que nós entregamos também nós seremos julgados por elas. A formação dos discípulos não foi algo aleatório, irmão. Foi algo escolhido. Jesus pegou aquelas pessoas, refletiu sobre elas, sobre o caráter, sobre a dignidade. Jesus te examinou, bem examinou. Às vezes você acha que você está boiando no assunto na casa de Deus, mas Jesus te examinou, filho. Jesus te examinou, filha. Ele conhece suas qualidades, Ele conhece seus defeitos, Ele conhece sua limitação. Tu tem se perguntado: de onde eu vou caber no ministério? Deus está falando: não, tem lugar para você. Tem lugar na mesa, tem água na fonte, tem pão para ti. Eu tenho obra para você. Eu tenho galardão no céu para você. O que é galardão? É teu apartamento celestial, irmão. Aqui tu pode morar no barraco. Aqui tu pode morar debaixo da ponte.
Aqui tu pode morar na pensão, mas quando tu faz pra obra, meu Deus, quando você faz pra obra, meu amiga, meu amigo, a chave do apartamento celestial, o galardão já tá te esperando. Aqui você foi jogado pra fora porque você não prestava, porque você não era gente, porque você se corrompeu e se contaminou. Mas você está fazendo a obra de Deus, está buscando, está com o coração aberto, o coração genuíno, voltando para as coisas de Deus. A chave do apartamento está cada vez mais próximo. Abre tua mão para receber. Recebe a chave do apartamento, recebe o galardão. Quanto mais você faz para o Senhor, mais o Senhor faz por você. Eu sei que você está falando que está impossível, eu sei que você está falando que está difícil, mas eu quero te dizer no dia de hoje: você faz o possível e Deus faz o impossível por você. Escolha ser uma pessoa ativa no reino de Deus, ser um discípulo, viver uma verdadeira conversão, voltar o teu coração para Cristo, as boas práticas, o primeiro amor. Volte a sentir esse ânimo, essa energia, esse fôlego. Os discípulos nos ensinam o significado de ser um discípulo. Os apóstolos de Cristo estão nos ensinando hoje a ser discípulo, a ser um melhor adorador, a ser um melhor profeta, a ser um melhor cantor na casa de Deus. Para na frente de você ser um pastor de rebanho. Deus não te chamou para ficar nesse banco, não. Deus não te chamou para ficar sentado na igreja falando: o louvor está ruim, esse não, essa palavra é boa. Não, Deus te chamou para você estar lá em cima do púlpito, levando a palavra de Deus, a palavra de conversão, de arrependimento, de salvação, de cura, de libertação. Está achando que esse banco, essa área de conforto vai mudar a realidade? É só quando você pôr a mão no arado. Você está falando para Deus: faz, e Deus fala: eu faço, filho, eu faço, filha. Coloca a mão no arado, não olha para trás, proclama a minha palavra. Vai de encontro aos enfermos, vai de encontro aos demoniados, vai de encontro quem precisa da minha palavra. Vai pregar na prisão, vai pregar no orfanato, vai pregar no hospital, vai debaixo do viaduto levar pão, levar café, levar marmita. Faz o que eu faço, mas Deus, eu não consigo te servir, está faltando tudo em casa. Então Deus manda te dizer: faz o que é possível, que eu faço o que é impossível. Eu te capacito, eu te instruo. Eu peguei 12 discípulos, 12 diferentes, um pior que o outro, cada um com a sua fama, com o seu passado, e eu transformei em verdadeiro homem de Deus, porque é o que Cristo faz. Pega as pessoas totalmente perdidas, sem rumo, pessoas imperfeitas, servindo um Deus perfeito. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ser um discípulo do Senhor, cada um com a sua personalidade, com o seu antecedente. Cada um contribuiu para a obra. A diversidade, a riqueza do reino é grande. Você não precisa ser igual ao irmão, não. Você não precisa ter o mesmo timbre de voz, pregar a mesma eloquência, orar com a mesma narrativa, não. Deus te usa. Ele te usa na simplicidade, como Ele também te usa na autoridade. Quero dizer para você que o chamado implica com crescimento, irmão. Você quer crescer, vem viver com Cristo. Você quer ter uma vida transformada, vem servir a Cristo. Você quer romper barreiras, você quer sentir a autoridade celestial, vem servir esse evangelho. Que esse sermão venha cair no seu coração, e você venha viver uma conversão, e que venha confirmar cada vez o seu chamado. Que possamos responder com fé. Nosso compromisso que Jesus nos chamou para representar o Cristo que morreu naquela cruz. Porque o mundo precisa desesperadamente do seu amor. O mundo precisa desesperadamente da sua esperança. O mundo precisa desesperadamente que você transmita as mensagens que Deus está colocando no seu coração. Você está guardando. Para de apodrecer a palavra, para de guardar maná. Tem gente com fome, precisando de você, discípulo. É para você, discípulo. É para você que se desviou. É para você que não conhece a palavra de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. A palavra de Deus está te alcançando e batendo na sua porta hoje. Vem servir esse Deus que muda a atmosfera, que muda o ambiente. Ou você está achando que Deus só te libertou para você falar: eu não uso mais droga, eu não bebo, não fumo, não cheiro? Não! Deus pode fazer isso e muito mais, e te levar nos 4 cantos da terra, proliferando e pregando a palavra de Deus. É verdade. Irmão, você venha ficar com essa palavra no seu coração, com essa instrução. Hoje nós falamos sobre discipulado, nós falamos sobre discípulo, sobre como é se sentir ser um escolhido, como é ser um escolhido de Deus, como é servir a Deus, quais que é os requisitos para servir a Deus.
ficou com dúvida, esta palavra vai ficar salva na página da igreja. É manual, é bússola, é onde vai te dar o direcionamento, o caminho para você seguir. Volta nela quantas vezes você precisar, até você entender o que Deus está falando contigo nesta noite, nesta primeira rádio desse mês. Põe em prática. Vem para a igreja na terça, na quinta, no domingo. Assiste a rádio na segunda, na quarta e na sexta. Vai para o evangelismo no sábado, no domingo, para tu ver se Deus não muda a sua vida, para tu ver se Deus não transforma esse ambiente, para você viver as promessas que você e sua casa servirão ao Senhor. Faz esse propósito, irmão. Faz um mês com Jesus. Jesus, eu vou para o culto segunda, terça, quinta e domingo. Eu vou assistir a rádio segunda, quarta e sexta. Eu vou para o evangelismo, eu vou para o monte, eu vou te buscar e eu vou orar, para ver se Deus não te capacita. Você pode falar que você não fala bem, que você não escuta bem, mas tem lugar nessa obra para você, porque a seara é grande, meu irmão. Como a seara é grande, e os que estão são escolhidos. É verdade. Mas o escolhido dá para fazer escolhido também, porque se a palavra de Deus não for levada para frente, irmão, morrer aqui, o que vai ser a nova geração? Sem a palavra de Deus, porque o mundo já é do maligno. Sim. O mundo já está perdido e corrompido. É eminente a volta de Cristo e muitos estão brincando, dispersos, morrendo sem salvação, e Satanás dando risada que está enchendo o inferno. Não fica queimando não, irmão. Não enterra a ferramenta não. Queria agradecer a cada um que está conosco no dia de hoje. Primeiramente eu agradeço ao Espírito Santo pela sabedoria, pelo discernimento e por essa rica oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, trazendo essa mensagem para você. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo tenha te entregado algo para mudanças relevantes na sua vida. Que você possa viver uma atmosfera diferente daquela que você tem vivido. Que Deus venha cada vez mais confirmar, reafirmar e te usar como a ferramenta, o mensageiro de Deus, proclamador do Evangelho da Paz. E que você venha aceitar que o que o Senhor tem para você, você não tem capacidade de imaginar aonde Deus quer te levar. Amém?